Deus. Mateus capítulo 10, verso 24 e o verso 25, diz assim a palavra do Senhor: Não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Amém. Pode sentar-se. Glórias a Deus. Queridos irmãos, a mensagem que Deus colocou no meu coração para transmitir para a igreja nesta noite tem um título. E sempre as mensagens que eu prego eu gosto de dar um título, até para identificar depois melhor. E o título da mensagem de hoje é: Servos de Cristo ou Filhos de Belial? Servos de Cristo ou Filhos de Belial? Queridos, nós lemos dois versículos de Mateus, onde começa no versículo 1, ele chamando os 12 e os enviando com poder, dando-lhe poder para que eles fossem curar, libertar, anunciar o Evangelho, e para curar de toda enfermidade, todo mal. Aí no versículo 2 e 3 e 4 ele fala o nome deles, e ele começa a dizer: olha, vocês não vão pelo caminho dos gentios, nem entre qualquer cidade samaritana, mas entre as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. E começa ali uma série de instruções do Senhor para os seus discípulos, para a sua igreja, para o seu povo. E eles vão e fazem a vontade do Senhor, e ele diz como haveria de acontecer: olha, vão te perseguir, vão conduzir vocês à presença de governadores, vão falar contra vocês, e assim por diante, vão entregar, o pai de família vai entregar vocês, enfim, começa a dar ali uma relação de coisas que vão acontecer. E no versículo 24 ele fala: não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao seu servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ali continua dizendo: não temais, porque nada é encoberto que não seja revelado. Mas na frente ele fala: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ele começa a dar as implicações daqueles que vão seguir, anunciando e pregando o Evangelho. Ele designou os 12 e mandou que eles fossem. Só que no versículo 24 e 25 ele fala assim: olha, tem um modelo, é isso que ele está dizendo, e o modelo sou eu. Não é o discípulo maior que o seu mestre. Tem o mestre, o que ensina, e tem o discípulo. Tem o Senhor, que tem o senhorio, e tem os seus servos. Basta ao discípulo imitar o mestre, e basta que os seus servos sigam a trilha do seu Senhor. Então ele está dando aqui um modelo, e ele está dizendo o seguinte: a mim, que sou o pai de família, digamos assim, nessa expressão, nessa forma de linguagem que ele deu, me chamaram de Beelzebu. Imagina vocês o que vão chamar. Então ele começou a dar essas implicações daqueles que vão servir ao Senhor com sinceridade e retidão. E nos dias atuais, aqueles que querem pregar o Evangelho sério, sadio, pautado na palavra, têm sofrido, porque as pessoas, nessa inversão de valores que existe já há muito tempo, elas têm o mal por bem e o que é correto por incorreto. Aquilo que você prega ali com coerência bíblica, teológica, para muitos não é mais coerência, para muitos já é alguma coisa passada, alguma coisa que não tem mais fundamento. Mas o Senhor fala assim: olha, não é o discípulo mais do que o seu mestre. Então você não é mais do que o mestre, tem que fazer exatamente o que o mestre mandou, nada mais do que isso e nada menos do que isso. Tem uma passagem que o Senhor fala assim: aquele discípulo que sabe fazer a vontade do Senhor, e se ele fizer tudo certinho, ele ainda é inútil, porque só fez o que ele havia mandado. Então temos que nos esforçar para fazer bem o que temos que fazer para o Senhor. E o versículo 25, o segundo versículo que eu estou usando aqui, que é o 25, diz assim: basta, se for assim já está bom, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Então deu dois exemplos, de mestre, de ensinador e de senhor, o que domina, o que tem o senhorio.
Me recordei quando uma vez, numa academia que eu fui, e o mestre de jiu-jitsu, ele gostava, eu já pratiquei isso há muito tempo atrás, e ele gostava de dizer o seguinte, ele disse uma coisa interessante para mim: aquele rapaz que é faixa branca e faixa azul, que são as primeiras faixas do jiu-jitsu, quase na maioria das artes marciais, ele começa desenvolvendo a sua arte, e ele vai fazer uma luta, que nós chamamos de rola, né? Fazer uma luta com o seu mestre faixa preta. Não vai dar palha para o faixa preta porque ele é iniciante, mas ele vai ter base e ele vai ter que dar um trabalho para aquele faixa preta, porque ele está indo no caminho daquele faixa preta. Ele vai ter que seguir o que o faixa preta faz para ele fazer e tentar ser melhor do que ele, para que ele esteja no caminho daquele faixa preta. Nunca esqueci isso. Quer dizer que o faixa branca, o faixa azul, bem no princípio, ele tem que fazer uma luta com o preto, que é muito melhor do que ele, muito mais experiente, muito mais habilidoso, mas ele vai seguir naquela trilhagem. Na hora eu me lembrei, poxa, com Jesus é assim. Começamos na caminhada com o Senhor e devemos seguir na mesma trilha, no mesmo caminho, na mesma forma, até porque o mestre que nós servimos, ele é o caminho, né? E se nós seguirmos, aí nós conseguimos ir bem. O detalhe é que às vezes, e muitas vezes, as pessoas querem ser mais do que o mestre, querem sair da trilha do mestre, não querem andar naquele mesmo caminho que vai chegar, que está o mestre. Ele vai para um outro caminho. Isso tem acontecido, isso tem ocorrido com uma grande maioria do povo de Deus, dos servos do Senhor. Isso tem atrapalhado muito. Isso tem feito com que a igreja perca a sua raiz, tem feito com que a igreja perca as suas bases, tem feito que, como em muitos lugares, a igreja venha sofrer. Mas tem uma receita: o discípulo não é mais do que o mestre, e o servo não é mais do que o seu senhor. O discípulo não é mais do que o seu senhor, mais do que o seu mestre, e o servo não é mais do que o seu senhor. Então, às vezes, as pessoas elas querem extrapolar, elas querem ir além, e nisso, tendo revelações adversas, revelações controversas, revelações fora de um contexto bíblico, cristão, salvífico, transformador, poderoso, que é a palavra, e começa a introduzir de muitas e terríveis heresias que têm acontecido. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos a igreja que vem passando, sofrendo, que vem sofrendo, e uma igreja que luta muitas vezes para pregar o puro, santo evangelho, muitas vezes é taxado como uma igreja antiquada, uma igreja retrógrada, uma igreja passada. Não é mais assim. Outras formas surgiram, então nós temos que nos adequar a outras formas. É evidente que nós devemos buscar meios de alcançar os perdidos, mas isso quer dizer que você pode entrar numa internet, você pode colocar no YouTube, você pode ter uma rádio, né? Mas sempre com um padrão, observando que o discípulo não é mais do que o mestre, e nem o servo mais do que o seu senhor. Sabendo que as pessoas o apontaram e o xingaram, pode até nos apontar e xingar, porque fazemos as mesmas coisas que eles fizeram. Só que hoje as igrejas estão sendo aplaudidas em muitos lugares pelo mundo, porque elas têm feito o que o mundo deseja, o que o mundo gosta e o que o mundo quer. Então as pessoas aplaudem mais, porque eles estão fazendo igualzinho. Da maneira que eles chegam, ele fala: olha, está ali uma igreja que é muito legal, porque ela aceita tudo de qualquer jeito. Aquela igreja é muito boa. Eu estou dizendo para você ter doutrinas de homens que pesam e fazem com que as pessoas não tenham uma liberdade em Cristo, porque para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Não usamos, pois, dessa liberdade para dar ocasião à carne. Então, em outros lugares, há aquela liberdade que é uma libertinagem, mas nós temos uma liberdade em Cristo, que somos livres do pecado, mas temos um padrão que é andar segundo o mestre, sabendo que Ele é o Senhor. Quando Paulo foi tocado pelo Senhor naquele caminho de Damasco, ele disse: quem és tu? Quando ele ouviu a voz, quem és tu? Já deu a palavra Senhor, já reconheceu o senhorio daquela voz, do mestre que falava com ele, e foi aprender com ele. Então, quando nós olhamos para passagens bíblicas como essa, Jesus determinando para os seus discípulos, que seriam seus apóstolos, que iam ensinar, que iam instruir, que iam pregar, e nós estamos aqui cumprindo essa mensagem, o ide do Senhor, a pregação do Evangelho, e o Senhor colocou no meu coração essa passagem e esse tema: servos de Cristo ou filhos de Belial? Vamos ler 2 Coríntios capítulo 6, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios,
capítulo de número 6. Glórias ao nome do Senhor. Porque nós precisamos entender quem nós somos. Servos de Cristo ou somos filhos de Belial? Quem é esse tal de Belial? Quem é esse tal de Belial? Segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, ou o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para uma passagem como essa, em Coríntios, ou 2 Coríntios, nós temos aqui uma aplicação forte, ou um ensinamento forte da parte do Senhor, para que nós sejamos separados para Deus. E ele vem perguntando aqui, há uma pergunta: que concórdia, que comunhão tem, que concordância tem, que vínculo tem, que ligação tem aquele que serve o Senhor com o que é filho de Belial? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Mas por que eu peguei dois textos, um em Mateus 10, 24 e 25, e esse aqui em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 em diante? Porque o apóstolo Paulo está nos chamando a uma separação, aqui uma exortação para nós sermos separados. Porque as pessoas estão muito ligadas a uma religiosidade em detrimento da obediência à palavra de Deus. Elas se apresentam religiosamente vestidas, religiosamente falando, religiosamente aparentando, religiosamente mostrando no exterior e no estereótipo, mas não obedecendo, não cumprindo a exigência de um servo de Deus, que basta ao servo ser como o seu Senhor, e basta ao discípulo ser como o seu mestre. Então, quando olhamos para isso, nós vemos que uma igreja, nesses tempos atuais, ou desde tempos remotos, mas porque nós vivemos nos últimos dias, e nos últimos dias são os tempos muito difíceis, mas ainda temos que observar essas coisas, que não perdeu a validade. A palavra de Deus não perde a validade. Agora, o que é Belial? Ou quem é Belial? Ou essa expressão Belial, filho de Belial? Observe comigo. No contexto de Belial, filho de Belial, nós temos que entender o seguinte: a palavra Belial, ela é usada costumeiramente no Antigo Testamento para designar os ímpios. Porém, seu significado exato deve ser determinado com sua base no contexto que aparece. Essa palavra no Antigo Testamento, ela não é personificada, ela é usada num contexto que ela aparece. Por exemplo, observe, em Salmo 41, verso 8, diz assim, no original fala assim: uma coisa de Belial se lhe tem apegado. O significado dessa frase é de doença maligna, sendo traduzido corretamente como uma doença maligna se tenha pegado. Se você ler lá está escrito assim, uma doença maligna lhe tenha pegado, mas o original é uma coisa de Belial. Então no contexto ali ele fala de uma doença maligna. Um outro exemplo, por exemplo, é o Salmo 101, verso 3, que fala assim: não porei coisa má. Aí no original é coisa má, injusta, perniciosa diante dos meus olhos, ou não colocarei uma coisa de Belial. Então no contexto ali uma coisa má diante dos meus olhos, no contexto, no original quer dizer uma coisa de Belial. Não personificou, mas identificou algo que não é bom, algo que não é coerente para um servo de Deus colocar diante dos seus olhos. Antigamente as pessoas ligavam esse versículo, não sei se vocês lembram desse versículo, eles conectavam esse versículo com a televisão, né? Antigamente era assim, né? Chegava lá, quando eu era criança, né? Há muitos anos atrás, você assistiu a sessão da tarde? Aí eu falava: não, eu sou crente, não tem televisão. Mas hoje é difícil um servo de Deus, um temente ao Senhor, assistir uma televisão. É muito difícil. É muito difícil. Porque se você liga lá na televisão, está passando um comercial de um sorrisal, por exemplo, tem nudismo,
tem promiscuidade. Vai passar um comercial, por exemplo, de relógio. Eles já conseguem fazer um jeito de colocar, né, promiscuidade, imundícia, porque o mundo está tomado pelas trevas. Então, mas não colocarei coisa má diante dos meus olhos, ou coisa de Belial, ou algo de Belial, nesse contexto, Salmo 101, só para vocês entenderem como é que é no Antigo Testamento. Em Deuteronômio 15, 9, fala assim, ó: guarda-te de que não haja pensamento perverso, ou de Belial, no teu coração, por causa do ano da remissão. Porque em Deuteronômio 15, de 1 a seguir, até o verso 11, se eu não estiver enganado, fala sobre o ano da remissão, que durante 7 anos as pessoas iam ter ali para plantar, para colher, para prestar, tomar emprestado, mas no último ano, quando venceu 7 anos, tinha a remissão, a pessoa estava livre, estava quite da sua dívida. Então a pessoa, quando chegava no último ano, ele queria não emprestar, mas o Senhor fala: não tenha pobre no nosso meio, não é para deixar o povo com fome, com necessidade. Não haja um pensamento de Belial no seu coração, para não ajudar o próximo. Era essa a ideia, o pensamento nesse contexto de Êxodo 15, verso 9. Lembra que eu falei? No Antigo Testamento dependia do contexto onde surge essa palavra. Em 2 Samuel capítulo 22 e o verso 5, bem como em Salmo 18,4, encontramos a expressão as torrentes de Belial, que aparece no paralelo ao termo, mostra devendo ser algo assim traduzido como uma torrente de destruição, né? Tanto num quanto no outro, uma torrente, algo mal, algo devastador, algo como destruição de Belial, ou mal de Belial, nesse contexto. Em Provérbios 6,12, o termo Belial é igualado ao homem de Belial, que quer dizer iniquidade, homem perverso, ou mal, iníquo. Tudo isso no contexto do Antigo Testamento. Quando nós falamos de filho de Belial, certamente a aplicação mais conhecida da palavra Belial entre os cristãos é essa aqui: filhos de Belial. Talvez você já ouviu alguém falar isso: aquele fulano é filho de Belial. Junta ali um monte de ímpio, um bando de perverso e no meio do povo, e aí começa a se levantar ali os filhos de Belial. Ora, para nós sermos chamados de filho de Belial é algo assim da mais terrível situação, porque somos servos de Deus. Mas o pior é que, se você observar, e nós vamos chegar nesse consenso aqui hoje, que muitos cristãos que querem para seguir o mestre, querem para ter o modelo do mestre, ter o exemplo do mestre, se aplicam como filhos de Belial. Por exemplo, em Deuteronômio 13 e verso 13, filho de Beliar, ou filho de Belial, é utilizado para referir a homens que estavam incitando a idolatria. Se você ler o contexto, lá em Deuteronômio 13, eram homens que queriam levar o povo à idolatria, deixar o Senhor e ir para a idolatria. Eram chamados de filhos de Belial, aqueles que deixavam de adorar a Deus e iam idolatrar, adorar ídolos, queimar incenso a ídolos, aos exércitos do sol, a lua, a estrela, e Baal e outros tantos mais. Eram chamados de filhos de Belial. E se você olhar em Juízes 19, aqueles homens maus que abusaram covardemente da concubina de um levita, depois você vem em casa, Juízes 19, uma das passagens que eu acho mais tristes no livro, na palavra do Senhor, no livro sagrado, no capítulo 19 de Juízes. Homens de Belial que abusaram perversamente, terrivelmente, da concubina de um levita. Em Reis 21, verso 10, ali é relatado o plano perverso de Jezabel, esposa do rei Acabe, contra Nabote. E existiam alguns homens que foram testemunhas contra Nabote, e esses homens eram traduzidos no original como homens vadios e servos de Belial. Homens de Belial, eles eram falsas testemunhas contra um homem, contra uma pessoa que estava ali livre da sua culpa, mas eles foram ali como filhos de Belial, falsas testemunhas, nesse contexto de 2 Reis 21. Em 1 Samuel 1,16, quando Ana orava, e ela pedia um filho, e ela orava, e o sacerdote Eli observou lá, e ela só mexia os lábios, e não falava, e ele não ouvia o som, só mexia os lábios, e ele chegou para ela e falou assim: olha, mulher, a parte de ti teu vinho, para de beber, mulher, você está bebendo embriagado, fica aqui, nem palavra sai de sua boca. Ela: não,
Não me tenha por filha de Belial, daqueles que se embriagam, daqueles que não têm compromisso, daqueles que vêm, estavam num templo, num lugar de culto, de adoração, embriagada, sem compromisso nenhum. Não. Eu estou aqui orando por causa de um filho. Ali conta a história para ele, fala assim: se ele vai que Deus vai te dar, e ela tem um filho, assim por diante. No mesmo livro, um outro capítulo, no seguinte capítulo, os filhos de Eli, 1 Samuel 2,12, esses filhos de Eli são chamados filhos de Belial, porque eles eram perversos, não seguiram a retidão, não andaram nos caminhos do Senhor, eram pessoas perversas, e foram chamados de filhos de Belial. Em todas essas ocorrências, a expressão filho de Belial tem o significado de pessoas desprezíveis, homens salafrários, descrevendo um verdadeiro inútil. A expressão quer dizer isso: filho de Belial, pessoas desprezíveis, perversas, malignas, inúteis. Olha que coisa absurda. E como é que eu venho trazer uma mensagem dessa para a igreja do Senhor? Porque nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos falando, fazendo e agindo, a maneira que nós estamos vivendo. Porque nós temos visto pessoas correndo risco. Ora, uma frase que Deus me colocou no coração há muito tempo atrás, Deus colocou no meu coração há vários anos atrás, e a expressão é o seguinte: se a mensagem vem dura para você, ou para a igreja no caso, e você não está incorrendo naquele erro, é para te fortalecer, para não incorrer mesmo. E se a frase é dura e você está naquele erro, é para sair. A palavra não é dura para matar, a palavra é dura para dar vida. Porque na verdade hoje tem muitas pessoas aí que estão querendo só o leitinho, só querem um mingauzinho, uma papinha, e são crentes frágeis, fracos, débeis, sem consistência, sem uma retidão, sem conduta, sem temor, sem santidade, sem graça da parte do Senhor. Pessoas que, se o inimigo bate o pé, eles correm porque não tem firmeza alguma na fé. Pessoas que não têm mais firmeza diante do pecado, não têm mais firmeza diante das trevas que se alastram. Por isso vemos tantos lugares onde as igrejas estão infestadas do mundanismo. Você entra num lugar, você não sabe se é um lugar de culto ou se é uma boate. Tudo pintado de preto, globo espelhado, bolinha de sabão, e aquele batidão, aquele pancadão. É para atrair o mundo. Métodos carnais vai atrair pessoas carnais. O método bíblico é espiritual, e pega o pecador, mas faz dele também uma pessoa espiritual. E atinge lá dentro, vai no profundo, no íntimo da sua vida, e o transforma. Métodos carnais vai atrair pessoas ali, por exemplo, que não querem ter um compromisso com Deus, mas serve numa congregação como ali sendo um clube social, uma academia de dança, uma academia de artes, uma academia de esportes, uma academia de luta. E não é isso. A igreja pode ter muitos projetos sociais, mas a igreja é a noiva do Cordeiro, lavada e remida, e tem que testemunhar da palavra, viver a palavra, dar o exemplo de Cristo. Porque lhes basta ao seu servo ser como o seu Senhor, basta ao discípulo seguir a trilha do seu mestre. Discípulo é seguidor, é aprendiz, é quem está aprendendo com o mestre. E se nós estamos aprendendo com o mestre, nós temos que espelhar-nos no mestre, olhando para o mestre, vivendo como o mestre viveu, vivendo uma vida com ele, de retidão e de separação para o Senhor. No Antigo Testamento, nunca essa expressão filho de Belial é uma personalidade, não personifica. Esse termo filho de Belial é um tipo próprio de pessoas que têm todos os adjetivos ruins que possam existir, os piores adjetivos: homens malignos, homens maus, homens sem temor, homens sem graça, homens sem a presença. E Deus nos quer reto diante da sua pessoa. Deus quer a sua igreja santa, pura. Pode ser 5 cristãos, pode ter 10 crentes na igreja, não importa, tem que ser santos 10. Não adianta querer encher fazendo com métodos que vão atrair muitas pessoas, como tem acontecido por aí. E essas mensagens têm alcançado outras vidas, além daquelas que estão aqui. E graças a Deus têm sido pessoas tocadas pela palavra também. E essas pessoas aprendem, graças a Deus, que mesmo que fique 5, 6, 4, 3, 2 ou 1, mas que fique naquilo que Cristo ensinou, que não venhamos a tomar um caminho
que é fora do caminho do Mestre, que é distante, que é o oposto, que destoa daquilo que Cristo nos ensinou. Porque o que nós somos? Servos de Cristo ou filhos de Belial? No Antigo Testamento nós encontramos essa expressão uma vez, onde nós lemos ali no livro de 2 Coríntios 6:15, apenas uma vez aparece, onde aparece no grego Beliar, naquela pergunta, que harmonia, ou que concórdia, ou que concordância há entre Cristo e Belial, ou é de Cristo, ou é de Belial, ou está em Cristo, ou está nas trevas. Observe, aqui é importante entender que o apóstolo Paulo não interpretou essa palavra do Antigo Testamento, a forma como ele aplica, porque no Antigo Testamento eu disse que não é uma personificação, é uma situação a partir de cada contexto. Eu citei alguns poucos exemplos, mas a forma que Paulo aplica não encontra nenhum precedente nas Escrituras. Isso ocorre porque ali ele aplica a palavra Belial para personificar, para mostrar uma forma personificada. E, no entanto, esse escrito judaico, que é usado essa expressão Beliar ou Belial, da forma que nós vemos aqui no Novo Testamento, diferente do Antigo Testamento, é uma forma de se aplicar ao próprio Satanás. Então, quando a Bíblia fala assim, quando eu faço essa pergunta, quando eu expresso como eu expressei aqui, servos de Cristo ou filhos de Belial? Estou dizendo isso mesmo, nós somos servos de Cristo, filhos do Deus vivo, porque a Bíblia nos diz no primeiro, em João capítulo 1, verso 11, a partir do verso 11, veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir dessa premissa, aqueles que em Cristo estão, eles deixaram de ser filhos das trevas, filho de Belial, filho da imundícia, filho do engano, filho das trevas, filho da morte, para ser filho de Deus, porque Deus é Pai dos Espíritos, é Pai das luzes, é o Pai das misericórdias, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e de todos quanto pelo sangue se achegam a Ele, pelo novo e vivo caminho, que foi escrito, está escrito lá em Hebreus 10:20, que rasgou a sua carne como o véu foi rasgado, e por essa obra que Ele fez, nos abriu um caminho novo e vivo de acesso a Deus. E muitos não querem viver esse Evangelho. E quando a igreja está pregando esse Evangelho, quando alguém se levanta para anunciar esse Evangelho, essa palavra, viver de forma reta diante do Senhor, eles querem transtornar o caminho do Evangelho. Muitos não se alegram com a pregação reta e sincera, e buscam invenções, e buscam meios de atrair daqui e dali. Eu já falei e repito, se a nossa atração não foi pela misericórdia do Senhor, pela cruz de Cristo, que atração nós temos para Cristo? Se a atração que tem na igreja não for pela misericórdia de chegarmos a Cristo e pedirmos perdão e andarmos diante dele em retidão e sinceridade, o que é que nos atrai para nos congregarmos como igreja? O que é que te atrai? Você que me ouve aqui, o que é que te atrai para vir congregar? É o que Cristo fez na cruz, ou é o que nós podemos ter de benefício olhando para as mãos dele? Porque quando nós olhamos para a mão do Senhor, nós podemos pedir, me dá, mas nós olhamos para a face dele de misericórdia, de graça, de amor, porque na cruz do Calvário Jesus nos perdoou, nos comprou e nos lavou, para nós sermos do seu povo, filhos de Deus, filhos da luz, e não filhos de Belial. Paulo diz assim, o que importa é que Paulo está trazendo uma clara, muito clara exortação de que os cristãos verdadeiros que seguem a Cristo, eles vão rejeitar completamente tudo o que Belial representa, seja uma personificação, seja num contexto negativo, que de fato todo ele é. Tudo é rejeitado pelo cristão, aquele que é servo do Senhor. Agora, existem algumas características que eu quero apresentar, que vão mostrar para nós se nós somos servos de Cristo, discípulos de Cristo, filhos de Deus vivo, ou se somos filhos de Belial, e também identificar aqueles que são filhos de Belial, porque tem um dia de prestar contas com Deus, e tudo que eu tiver que prestar, eu vou prestar, como um servo de Deus, como um pecador salvo por Jesus e arrependido, e como um pastor e pregador do Evangelho. Tudo aquilo que eu falar, eu vou dar conta diante de Deus, e tudo aquilo que eu negar a falar, tudo aquilo que eu me acovardar a falar,
Porque você sabe que tem pregadores que são covardes. Ele só quer pregar: receba, receba, olha o vento, olha aí o anjo, olha o milagre, olha a cura. O vento que eu falo é o vento de bênção que eles falam, não é vento de bênção, é o vento, chega na vitória aí. Olha o anjo com a bandeja, olha o anjo com o envelope, olha o anjo com a chave. E a igreja ali está morrendo com fome, lotada, está lotada, mas está a galera dançando o passinho do abençoado, né? No passinho do abençoado. Foi isso que Cristo ensinou? Ou é para seguir os passos do mestre, não nesse passinho de funk, mas como ele disse, basta ao discípulo ser como o seu mestre. E muitos ficam lá dançando, e levanta a mão, isso e aquilo, aí a pregação é daquele jeito, 40 minutos ele fica ali, olha para o seu vizinho, toca no seu vizinho, cutuca o vizinho, abraça o vizinho, levanta, senta, pega, diz para o seu vizinho que você o ama, e a mensagem vai e não tem, e o povo entra de um jeito e sai do mesmo jeito, ou pior, cada vez mais zumbizado. Tem muitos lugares que eles fazem um zumbi e arrancam o dinheiro de tudo quanto é jeito. E o dinheiro é importante, precisamos. Claro que precisamos. Mas não é o foco é pregar a salvação. E precisamos de dinheiro para pagar aluguel, pagar a luz, pagar as contas. É evidente que precisamos. Aqueles que quiserem nos ajudar aqui, podem entrar em contato que precisamos de ajuda. Mas jamais para fazer do povo um mercado. Jamais para fazer do pecador uma mercadoria para enriquecer. Aí nós vamos observar algumas características se nós somos filhos de Belial ou se nós somos servos de Cristo. Porque nós não podemos nos acovardar diante da grande, difícil e terrível tarefa de, nesses dias de trevas densas, anunciar a luz do Evangelho de Jesus Cristo. O que Cristo quer com nossas vidas, através da sua palavra, é que nós sejamos seus filhos de Deus, tementes a Ele, que andam em retidão diante do Senhor. A aparência não impressiona o Senhor Jesus. Aspecto aparente, estereótipo, não vai. Você pode enganar qualquer um, até eu mesmo, mas o Senhor não adianta. Então nós vamos ver agora aqui pouquíssimas características. Se nós somos servos de Cristo ou filhos de Belial. Os servos de Cristo, eles são aqueles que ajuntam e são com Cristo. Observe, Lucas 11, o verso 22 e o verso 23. Lucas 11. O Senhor Jesus fala assim, olha, sobre o poder para expulsar demônios, etc. E aí o Senhor fala no versículo 18: se Satanás está dividido contra si mesmo, não vai subsistir, porque um reino ou uma casa que está dividida não tem como subsistir. Aí no versículo 22 fala assim: mas sobrevindo o outro mais valente. Vou ler o 21. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe a sua armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então uma das características que nós podemos identificar com os discípulos de Cristo, servos de Cristo e filhos de Belial, é sobre aqueles que ajuntam e que são com o Senhor. Aquele que não é comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Observe, você tem ajuntado com o Senhor, tem sido com o Senhor, ou tem sido contra e espalhado? Acontece muitas vezes que as pessoas começam a pregar o Evangelho com seriedade, aí vem aquela pessoa fofoqueira, mentirosa, filho de Belial, que vai pegar o seu passado lá, está pregando ali, orando, consagrando a sua vida, se esforçando, se esmerando, vai fuçar na sua vida, no seu passado, e vai perguntar: mas esse daí, olha o que ele fez lá no passado. Filho de Belial faz isso, filho das trevas faz isso. E aquela pessoa que está ali é um servo de Deus, é um ser humano que tem sentimentos, muitas vezes se aborrece e não quer mais fazer o trabalho, ele pega aquele ranço às vezes,
Não é possível, estou tentando, estou lutando, e as pessoas interpretando e querem separar, e querem espatifar, e não soube, não ajudam com Deus. Quem faz isso é um filho de Belial, um filho das trevas, e vai dar conta ao Senhor no dia do juízo, porque muitas congregações deixaram de se formar, porque um filho de Belial foi fuçado no passado de um crente que foi perdoado, foi lavado, foi remido pelo Senhor, porque quando ele perdoa, ele esquece, mas aquela congregação não se formou, e esse filho de Belial, esse fofoqueiro miserável, vai prestar conta no dia do juízo diante do Senhor. Deixou de formar uma congregação muitas vezes, porque um filho de Belial espalhou. O Senhor o levando ali, ele naquele ânimo, naquela alegria. Pensa que isso não aconteceu comigo? Já aconteceu e não só uma vez. Pensa que não aconteceu com outros? Já aconteceu e não só uma vez. Quantas pessoas querem fazer a obra e vão com amor e se dedicam, mas o filho de Belial, ele vai pegar de um jeito uma coisa ou outra para trazer, mas esse daí, ao invés de juntar e de ser com o Senhor, olha o que Cristo disse: aquele que não é comigo é contra mim. Alguém pregando o evangelho sério, não é um evangelho de sal, de arruda, de tapete ou de qualquer outra coisa mística, é palavra, Cristo, Jesus, o sangue, o perdão, a salvação e a volta do Senhor. Não, aí vem aquela filha das trevas, filho de Belial, filho de Satanás, para impedir, mas um dia de prestar contas vai chegar. Aquele que fizer isso e que faz isso está diante do Senhor. A retidão do homem de Deus, o coração, estão diante do Senhor. As pessoas interpretam e muitas vezes interpretam mal, mas Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração, conhece a minha atitude, conhece a sua atitude, conhece quando estão querendo fazer: Senhor, eu só quero lhe servir, mas vem o filho de Belial e vem com uma fofoca e espatifa, esparrama, espalha, e não se forma uma congregação muitas vezes naquele lugar. Mas esse filho do cão, filho das trevas, filho de Belial, há de prestar conta no dia do juízo. Vai prestar conta diante do Senhor da igreja, não é do pastor, do presidente do ministério, é diante do dono, o dono da igreja, o noivo da igreja. A igreja não é largada, a igreja tem um noivo, e o seu noivo é mestre, o seu noivo é Senhor, o seu noivo é rei, e o seu noivo tem uma espada aguda, afiada. Aleluia. Filho de Belial que quer separar ao invés de ajuntar. Quando você vê a obra do Senhor, você quer juntar ou você quer espalhar? Você quer ser com o Senhor ou você quer ser contra o Senhor? Isso identifica se você é filho do Senhor, você é servo de Cristo, ou se você é filho de Belial. Porque Belial quer dizer inútil, miserável, sem nada, alguém imprestável, desprezível. Imagina quantos lugares eram para ter mais pregações, mais ponto de pregação, mais trabalho missionário, mas veio aquela irmã, filha do cão, aquele pregador, filho do cão, ele levantou uma lebre, como nós falamos na gíria, mas esse lá no passado, e quem é que não tem passado de pecadores? O único que pode apontar é Jesus de Nazaré. Quando aquela mulher, no livro de João capítulo 8, apanhada em adultério, os homens chegaram, levaram ela diante do Senhor, ele sentado ali, de repente começou a escrever e apontaram: mestre, pegamos esta mulher em ato adultério. A lei dizia que tinha que levar o casal, mas levaram só a mulher para apanhar Jesus numa armadilha. Ele não deu atenção, de repente ele levanta e diz assim: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém pode falar do meu passado, nem do seu passado, porque nós todos somos pecadores. O único que podia apontar o meu passado e o seu passado, e se quisesse atirar a pedra, esse único que não quis atirar a pedra, ele é a pedra angular de esquina que sustenta a minha vida, sustenta a sua vida e sustenta a igreja de Jesus. Aleluia. Ele podia apontar e lançar uma pedra, mas ele não fez isso. Ele é a pedra que sustenta a igreja, que firma a igreja. E nós, perdidos pecadores, dizemos: Senhor, bendito é o Senhor, porque na cruz perdoou o nosso passado, nos lavou, nos limpou. E os filhos de Belial, filho do cão, filho de Satanás, quer impedir, e esparramam, e espalham. Tem gente que tem um prazer, mas tem um prazer tão grande na fofoca e na mentira. Irmã Fátima, observe. Tinha uma família que eu conheci, e eu não ia mais na casa deles, porque nós sentávamos à roda de uma mesa, ou de um chá, e eu fiquei: não posso ficar aqui, porque sentava lá, olha, lascava
em um irmão e lascava no outro irmão, e fala de A, e fala de B, e fala do pastor, e fala do pregador, e fala da irmã, aquela fofocaiada, e sabe, você está tomando aquele chá ali, chá com fofoca. Será que nós nos assentamos nessa mesa também para fazer um café, ou um chá, ou um almoço de fofoca, para falar mal do outro, ao invés de nós orarmos? Porque quando chegamos a saber que alguém caiu, tem pessoas que têm um prazer, falta soltar fogos de artifício, dizer fulano de tal caiu, e querem colocar uma faixa na entrada da cidade, do bairro, e dizer fulano de tal caiu. Eu bem sabia nada, filho das trevas, filho do cão, filho de Belial, porque nós não sabemos no dia de amanhã. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se nós estamos em pé, é porque Deus nos sustenta, a misericórdia nos sustenta, o Senhor nos sustenta. Mas vem o filho das trevas e quer apontar contra a minha vida e contra a sua vida. Mas eu quero te dizer, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quem comigo não ajunta, espalha, e quem espalha, espalha com Satanás, espalha com Lúcifer, espalha com o cão das trevas. Talvez você fez isso um dia, talvez você que vai viver depois fez isso um dia. Se arrependa, peça perdão diante do Senhor, peça misericórdia diante de Deus, por causa dos pontos de pregação, por causa das congregações, das reuniões de oração que você atrapalhou, por causa da maldita inveja, maldita fofoca, maldita filha e filho de Belial que fez isso. Mas há um dia de juízo, e ai, se não nos arrependermos de termos feito isso. Em Lucas 9:49, os apóstolos, os discípulos chegaram: Senhor, tem um aí que está expulsando demônios, está fazendo a obra que nós fazemos, mas não anda conosco, Senhor. O Senhor falou: deixa ele, porque aquele que não é contra mim, aquele que não é comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Porque a pessoa que pensa que só ali naquele meio é que tem Deus, só naquela congregação ou naquela denominação é que tem Deus, naquela instituição é que tem Deus. Deus não está limitado a uma placa de igreja, Deus não está limitado a um grupo pequeno de irmãos, não. Deus é o Senhor, e aonde estiver ali 2 ou 3 reunidos no nome dEle, guiados pelo Espírito Santo, pregando o Evangelho, pregando a palavra, ali tem alguém ajuntando com o Senhor, ali tem alguém sendo com o Senhor. Quantas vezes as pessoas não querem reconhecer o ministério de um servo de Deus por pura inveja, e querem que ele suma, porque muitas vezes ele prega bem, tem chamado de Deus, mas aquele filho de Belial, que bate no peito arrogantemente dizendo: eu sou servo do Senhor, e despreza o que está ali lutando pela causa do Evangelho. Quantas vezes nós olhamos e vemos pessoas que dizem, batem no peito, arrotam santidade, mas são filhos de Belial, não faz nada. E se alguém está querendo fazer, ele vai buscar um jeitinho lá. Mas ele é casado, não é casado com ela no papel, está 30 anos com a pessoa e não é casado no papel. Eu lhe pergunto, não é casado? Não está vivendo com a pessoa? Tem 2 maridos, tem 2 esposas. Você sabe por que não casou? Tem que observar cada contexto. Mas aquele filho de Belial tem o papel, tem a aliança, tem o cartório, tem tudo, mas é um fofoqueiro, é um miserável, é um desgraçado, pobre e nu, que é um filho de Belial, que o que pode fazer para destruir, ele faz. Mas vai chegar o seu dia, onde prestação de contas vão ter diante do Senhor. Vai chegar o dia, e nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai dizer: tu ajuntaste comigo ou espalhaste contra mim? Tu foste comigo ou foste contra mim? Para Paulo, o Senhor disse: Paulo, dura coisa reconcitar contra os aguilhões, não tem como ir contra o Senhor. A obra do Senhor vai prosperar. Você pode ter espatifado um dia, mas o Senhor vai ajuntar. Você pode ter matado um pregador, ter acabado com uma congregação, mas Deus vai levantar ainda alguém para pregar, porque a palavra do Senhor não é impedida. Paulo, apóstolo, ficou encarcerado, aprisionado, algemado, longe até de poder pregar, mas a palavra não ficou presa, a palavra continua. Pode me matar aqui hoje, pode te matar, acabar com essa congregação, mas a palavra nunca alguém vai poder impedir. Jesus disse: pode acontecer tudo o que
for, pode acontecer muita coisa, mas as minhas palavras passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia. Nós somos filhos de Deus ou nós somos filhos de Belial? Olha o Salmo 101 que eu citei agora há pouco. Olha o que o salmista Davi diz. Salmo 101, verso 3, 4 e 5. Salmo 101. A inveja vai lhe matar, seu infeliz. Tinha um homem, 2 corredores, numa cidade. Escuta essa, antes de entrar no salmo aqui. 2 corredores, e um não ganhava do outro de jeito nenhum. Toda a corrida que tinha, digamos assim, maratona, aquele tiro de 100 metros, um sempre ganhava. E fizeram uma estátua para aquele que ganhava naquela cidade. Se fosse aqui em Cruzeiro, por exemplo, aí vamos fazer estátua para fulano de tal, no aniversário da cidade, numa data comemorativa, uma estátua de homenagem ao fulano de tal que ganhou competições para cá, para lá. Vamos supor que fosse aqui no Brasil, ganhou a maratona que tem no final de ano, como é que chama? Final de ano tem maratona, São Silvestre, ganhou aquela das Minas, enfim, todos aí ganhavam. E o outro que chegava em segundo, terceiro, não ganhava. Ele foi lá de madrugada, estava estátua, fizeram aquele negócio, e chamou o prefeito, aquela coisa toda, né? Homenagem, medalha, honra ao mérito. Aí de madrugada, aquele que só perdia, ele foi lá, eu vou arrebentar com essa estátua. Ele levou uma pá, levou alguma coisa para escavar, e foi escavando para que aquela estátua caísse e espatifasse. Ele foi cavando, e era uma estátua muito grande, muito pesada, 1 tonelada. E ele escavando, daqui a pouco aquela estátua caiu e tombou sobre ele e o matou. A inveja matou aquele homem. Isso aqui é um conto, é uma parábola para nós entendermos. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Provérbios 27, verso 4. Porque tem pessoas que têm inveja, são invejosas, e a inveja vai lhe matar. Salmo 101 e verso 3, 4 e 5 diz assim, a palavra do Senhor. O 3 eu li agora há pouco, né? Citei agora há pouco. Não porei coisa má ou de Belial diante dos meus olhos. Odeio as obras daqueles que se desviam. Não se me apegará a mim. Aí ele vem dizendo: um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O salmista está dizendo os que eles queriam perto dele. Isso aqui é um tipo, é um exemplo do que Deus quer de nós, todos os servos do Senhor. Aquele que difama o seu próximo oculta, Deus o destruirá. Assim como o salmista falou aqui. A pessoa que tem prazer de falar, sentar e falar assim: olha, fulano está com problema, vamos orar para ele, por ele, vamos clamar ao Senhor, vamos interceder por ele. Isso pouquíssimos fazem. Mas o filho de Belial atravessa as cidades, pega o WhatsApp, que nem precisa mais ir longe, né? De casa ele manda, e vai colando e mandando a mensagem: Deus está falando contigo, filho de Belial. Deus vai lhe pegar na curva. Aleluia. Deus vai lhe pegar na curva, filho de Belial, filho do cão, que pega o WhatsApp para difamar o servo do Senhor, que fica na internet difamando diuturnamente o servo de Deus, daqueles que pregam, daqueles que amam a obra do Senhor. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe quem é o fiel da terra e quem não é o fiel da terra. Você não pode aferi-lo, a não ser com a palavra, mas ainda assim nossa justiça é como trapo de imundícia. Deus há de tratar com esses filhos de Belial. E se nós não somos, glória a Deus. E se fazemos, se arrependa hoje, se arrependa agora, se arrependa neste culto, nesta hora que nós temos aqui, antes de encerrar, para pedir perdão ao Senhor. Porque o que tem de gente que gosta de chegar e falar: você sabe de fulano e tal? O que aconteceu com ele? Ih, rapaz, você não sabe o que aconteceu com ele. Ah, irmão, você não sabe o que aconteceu. Ah, meu pai. E é um prazer, há uma doçura, há uma alegria em ver o irmão se lascando.
depois vem no culto e canta, levanta a mão, bate palma, pura rodopia, aquele buta, aquele saião, aquele buta, aquele cabelão, aquela gravata, aquele buta, aquele nó, e com broche, com isso, com aquilo outro, e bate na mulher, e bate nos filhos, espanca. O cachorrinho é o primeiro que toma aquela bicuda que gruda na parede, é um filho do cão, é um filho de Belial. Mas Deus nos chamou para sermos seus servos, seus discípulos, e seguir ao Senhor. Servo de Cristo, ele não passa de largo diante do sofrimento de ninguém, não. Lucas 10, a partir do verso 25, conta a parábola do bom samaritano, que descia, um samaritano estava viajando, passando, e alguém, aliás, uma pessoa, né, e foi atacada por ladrões, salteadores, os espancaram, deixaram desmaiado, e ia descendo ali um sacerdote, e passou de largo, e depois um levita também passou de largo, homens da lei, homens religiosos, homens que conheciam a palavra, e deixaram ali o machucado ali, mas veio um samaritano, que parou, curou suas feridas, colocou na sua cavalgadura, levou até uma hospedaria, e deixou lá um dinheiro, lá 2 dinheiros, disse assim: olha, quando eu voltar, se por acaso o dinheiro que eu deixar não for o suficiente para cobrir a despesa, eu estou indo, mas eu voltarei, e ao voltar eu te pago tudo. É Jesus dizendo: olha, eu vou para o céu, eu vou para o Pai, na casa do meu Pai há muitos morados, mas não vou deixar vocês órfãos. Então outra coisa, eu vou voltar, e quando eu voltar, vou pagar tudo que você fez. Oh, meu amado, se você vê alguém machucado, vai lá e estende a mão para ele. Se você souber que alguém caiu, o irmão Joaquim, exemplo, pelo amor de Deus, nem tem um Joaquim aqui, o irmão Joaquim foi lá no boteco, encheu a cara e bebeu. Mas você não sabe o que aconteceu com o irmão fulano e tal. Vamos colocar nomes aqui que pode ficar ruim, né? O irmão fulano e tal, ele caiu lá no... Você não sabe o que aconteceu com ele. Aconteceu, vamos orar por ele. Porque às vezes é verdade, que tem uns fofoqueiros terríveis, que gostam e o fofoqueiro aumenta. Por exemplo, se você for... Hoje a lotérica é fácil, né? Porque hoje todo mundo paga conta na lotérica. Mas antigamente, quando não tinha tanto costume assim, se você fosse pagar uma conta na lotérica, uma conta de luz, telefone, água, sei lá, internet... fulano está fazendo joguinho lá, e tal e coisa e tal, mas ele faz bem pior, ele faz pior. Um dia uma irmã, numa das igrejas que eu pastoreei anteriormente, ela perguntou assim: pastor, o que é pior, fumar ou fofocar? Porque fulano está fumando. Não, ela perguntou, não é um pecado terrível? Fulano está fumando, fulano fuma, e eu detesto cigarro. Se tem uma coisa que eu não suporto, é o cheiro de cigarro, fumaça, aquilo. Aí ela falou assim: fulano fuma. Eu falei assim: olha, é ruim. Aqui nós somos o templo do Espírito Santo. Vou falar isso já. E agora eu vou te falar uma coisa: o cigarro machuca, acaba com a vida dele, né? Acaba com o pulmão dele, acaba com os dentes dele, acaba com, enfim, sua saúde, seu dinheiro também, é sua saúde. Mas a sua fofoca, além de acabar com você, acaba com o outro, acaba com o outro, acaba com a comunidade inteira. Você está tirando a trave do olho do outro, aliás, o cisco do olho do outro não quer tirar a trave do seu. Não estou dizendo que é para fumar, pelo amor de Deus, larga um disso. Se você fumar, pede ao Senhor para te libertar. Mas a questão é, o fofoqueiro, ele dissemina, e muitas vezes ele é um dissimulado, ele chega rotando a santidade. Agora eu quero te falar, quando você vê alguém caído, machucado, como um bom samaritano, chega lá, abraça ele, porque com a medida com que medires, você vai ser medido um dia também. Porque quantas vezes as pessoas estão ali batendo no peito e falando e matando e arrebentando, o dia que ele cai, não tem quem estenda a mão, se não for a misericórdia do Senhor. Mas com a medida que você medir, você vai ser medido. Deus te livre e te guarde de cair, mas quando você vê alguém caído, meça com boa medida, cuide dele, não compactue do pecado dele, mas chame o arrependimento, chame-o para orar, abrace-o, cure as suas feridas, porque nós somos servos de Jesus, e foi isso que Cristo fez. Para aquela mulher: olha, vai, não peques mais. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. No livro de Lucas 18, a partir do verso 9, conta a parábola, né, do fariseu e do publicano, onde o fariseu de pé, ele orava e dizia: Senhor, eu não sou como esse publicano, eu jejuo, eu dou dízimo, eu sou isso, eu faço aquilo,
eu faço campanha, se fosse no dia de hoje, eu faço votos, eu vou no monte, eu isso e aquilo, eu não sei o que, eu não uso barba, eu uso gravata, é um exemplo, né? Eu não uso bermuda, como este aí, eu não sou como ele. Aí o publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Aí o Senhor pergunta: quem dos dois saiu justificado diante de Deus? Não adianta, meu querido, Deus conhece o nosso interior. Deus não se impressiona de forma alguma com estereótipos. Deus não se impressiona. Você acha que eu não sou um pecador? Arrependido, evidentemente. Agora, observe, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque a nossa natureza é de pecador. E precisamos diuturnamente do Senhor. Quanto mais nos aproximamos da palavra do Senhor, nós conseguimos viver diante dele como servo de Cristo, como um discípulo de Cristo, e não como filho de Belial. Sabe, essas pessoas têm prazer. E hoje, com a internet, com o advento da internet, você vê as pessoas fazer o seguinte: não tem nem coragem, olha só, meu querido, não tem nem coragem mais de chegar no líder, na liderança, no pastor, e dizer: pastor, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora, eu quero mudar para outra congregação, porque eu não achei certo, eu não gostei. E é normal, você não é obrigado a ficar numa congregação, você pode ir para outra, mas fique em Cristo, porque nós não pregamos para você ser da igreja bíblica, pregamos para você ser de Cristo. Esta é a grande verdade. Esta é a grande verdade. Aí as pessoas são tão frouxas, tem cabra aí que é tão frouxo, tão mole, tão filho de Belial, que não tem coragem nem de chegar olho a olho e dizer por que está indo. Manda mensaginha, fui, te bloqueia, para você nem saber por quê. Você fica nem sem saber por quê. Não te dão a chance de tentar explicar alguma coisa que não ficou bem entendida. Não te dão a chance de fazer: peraí, meu, o que aconteceu, meu querido? Eu te magoei? Não, são uns frouxos, para não falar outra palavra. São uns frouxos, uns moleques que dizem ser servo de Deus ainda, mas são filhos de Belial. Joga dúvida na mente do povo: o que será que está acontecendo? O que aconteceu? Aí o outro, mais filho de Belial, em vez de orar, já começa: eu imagino o negócio, imagina outro. Mas Deus há de pegar na curva. Se você faz isso, meu querido, se arrependa hoje. Tenha coragem de chegar no olho do líder, no olho da liderança, do pastor, e dizer: por isso que eu não quero ficar aqui, ou por isso que eu estou em outro lugar, ou dizer por que você acha que deve melhorar. Mas são uns frouxos. Filho de Belial, filho do cão. É isso que nós somos? Não. Jesus falou assim: basta ao seu discípulo ser como seu mestre, basta ao servo ser como seu senhor. Se eles chamaram de Beelzebul como chamaram, é porque chamaram porque estão fazendo a verdade, estão indo contra o sistema religioso. Aí é problema deles, mas você é servo do Senhor. Olha só, vamos lá para 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6, aquele texto que eu li agora há pouco. Não vos prendais a um jugo desigual, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Ora, você é da luz, você não vai se prender a um jugo desigual, você não vai fazer sociedade com as trevas, você não vai se ligar à maçonaria, por exemplo, você não vai se ligar a uma sociedade secreta, por exemplo, você não vai ter sociedade com coisas mundanas, imundas, ímpias, por exemplo. E que concórdia, ou melhor, e que comunhão tem a luz com as trevas? Você é a luz, irmão. Por mais frágil, por menor que você acha que é, você é luz em Cristo. E você não tem comunhão com as trevas estão para lá, já se foram, passaram, né? Já se foram. Agora observe: e que concórdia, e que comunhão, e que ligação há entre Cristo e Belial. E aqui pode dizer entre Cristo e Satanás. Satanás é o pai da mentira, Satanás é o pai da discórdia, da imundícia, do engano, do erro, das falhas, daquilo que é contra o Senhor, que é espatifar mesmo. Ou você acha que o adversário ele não tem umas estratégias? 2 Coríntios 2,11, se não me falha a memória, fala sobre os ardis. Nós temos que tomar cuidado com os ardis, ardiloso, os ardis de Satanás. Ele quer pôr uma dissimulação,
Ele quer, como aconteceu lá com o profeta Eliseu, quando os profetas foram fazer ali pegar umas ervas, fazer um ensopado, uma comida, de repente, profeta, em nome de Deus, tem veneno na panela. Toda panela que tem veneno, o profeta vai colocar farinha. O profeta foi lá, colocou farinha, arrancou o veneno. Se houver uma panela com veneno, vai ter farinha da parte do Senhor, que faz o pão, e o pão é a palavra, representa a palavra de Deus, e vai tirar o veneno dessa panela, para que haja graça e louvor e honra ao Deus Criador dos céus e da terra. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós, agora escute essa, sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles, ó povo meu, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não há comunhão entre nós e as trevas, não há comunhão entre a igreja e Belial. Que comunhão, que concórdia, que coisa que comunga entre Cristo e Belial. Ele diz: basta aos discípulos ser como o seu Senhor, o seu mestre, basta ao servo ser como o seu Senhor. Escute, observe o que diz um exemplo de Cristo em João 13. Vamos lá? João 13, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, o Evangelho de João, capítulo 13, e o verso 13 a 15. Olha só o que diz, João 13, 13 a 15. Olha só Jesus dizendo: vós me chamais mestre e senhor. Mestre, lembra? E senhor. Mestre tem o discípulo, senhor tem os servos. Ele era mestre e senhor, tinha discípulos que eram seus servos que eram discípulos que eram seus servos. Entenderam? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. É para nós pegar uma bacia, colocar aqui e fazer o lava-pés, como fazem algumas seitas? Evidentemente que não. Está mostrando um exemplo de humildade. Exemplo de humildade. O mestre humilde lavou, o mestre de excelência, o mestre por excelência, lavou o pé dos discípulos, lavou mesmo. Meu Deus do céu, ele é Deus encarnado. Lavou o pé do discípulo, lavou o pé de um por um ali. Exemplo de humildade. No capítulo 9 de Lucas, e lá também no capítulo 22 de Lucas, eles começaram a perguntar entre eles: quem de nós é o maior? Quem de nós deve ser o melhor, o maior? E aqui em João ele ensina: olha, eu sou mestre, de verdade. Você me chama mestre e eu sou, me chama o Senhor e eu sou, mas eu estou dando um exemplo para vocês serem humildes. Para ser humilde, para ser discípulo dele, tem que ser humilde. Não estou dizendo para pegar uma bacia ali e aparentemente é humilde de verdade. Porque tem pessoas que, tem aquela frase conhecida, né? Quer conhecer uma pessoa? Dê um pouquinho de poder para ele, para ela, né? Tem uma frase conhecida e é verdade. O camarada é o vice-troco do subtreco. Pronto, já se acha. Ele é o vice-treco do subtroço. Não é nada, mas ele se acha. Pensa que é bom, pensa que é grande. Quem é grande é Jesus de Nazaré. Quem é grande é o Senhor Todo-Poderoso. E o Senhor Todo-Poderoso diz a palavra em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, fazendo-se humilde servo ali, indo até morte de cruz. O servo sofredor que aparece lá em Isaías 53, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele humildemente foi até a cruz. E nós vamos ser arrogantes? Arrogante é filho de Belial. Arrogante, pomposo, cheio de si, tem o rei na barriga. Como dizem, nós não temos o rei na barriga, mas com muita palavra, nós temos Cristo entronizado em nossos corações. Aleluia.
Aí somos humildes, por mais que Deus te use, por mais que Deus me use, a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a exaltação é dele, o poder é dele, a graça é dele, a bondade é dele, aleluia! Glória a Deus! Olha só o que diz a palavra do Senhor, João 13, do ladinho aí, ó, 34 e 35. Aqui tem uma credencial que nos credencia de verdade como discípulos de Cristo. Ouça: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão, repito, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer ter a credencial de discípulo de Jesus? Porque tem gente que abre a carteira e esparrama um monte de credencial. É credencial da convenção, é credencial da outra convenção, é credencial de capelania, é de pastor da igreja, é de vice isso, é de sub aquilo, é de não sei o que, é de coordenador daquilo outro, é de não sei o que lá, mas não tem a credencial de discípulo, que é: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, e amando uns aos outros, todos vão saber que vocês sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Quer ser discípulo de Jesus? Comece a amar um ao outro, porque quem ama não faz fofoca, quem ama não quer espatifar, quem ama não quer esparramar, quem ama não quer matar, quem ama não quer destruir, quem ama não quer ver o outro acabado, quem ama quer ver o outro de pé, para a honra e glória do Senhor. Essa é uma credencial que nós temos que ter: amar uns aos outros. Quer ver? 1 João capítulo 3, epístola, lá no finalzinho, antes de Judas e antes de Apocalipse, lá para trás. 1 João 3, a partir do verso 11. 1 João 3, a partir do verso 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Os irmãos não devem se odiar, o mundo do maligno vai nos odiar. Ou você acha que as trevas amam a igreja, amam o povo de Deus? O mundo vai nos odiar. Olha só, e as pessoas querem usar métodos mundanos para fazer a igreja encher, vai encher de mundanismo e não vai encher o mundo de Cristo. Esse é o grande perigo. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Isso aqui é forte, meu irmão. Quem não ama o seu irmão, porque olhar para o seu vizinho, olha para o vizinho e diz que eu amo, eu te amo. Isso é muito frágil. Olha para o seu vizinho da direita, dá um sorriso para ele, diga que você o ama, eu te amo. Nunca viu mais mago, e às vezes não ama coisa alguma mesmo, está com ódio dele ali. Olha para o seu vizinho, puta do negão, eu te amo. Não ama nada, rapaz, você nem conhece ele, sabe nada. Agora, em Cristo, o amor, ele vai além da pele, da riqueza, da função, do cargo, da etimologia, da etnia. O amor é verdadeiro. Ele vai lá: olha, tem alguém ali precisando do evangelho, eu não aguento, eu preciso levar essa mensagem, porque ele vai para o inferno se ele não conhecer essa palavra, e se ele conhecer, se ele for, aí é outra história, mas eu preciso pregar. Não há prova maior de amor do que levar Cristo para os perdidos pecadores. Você pode levar comida, pode levar roupa, que tem que levar mesmo. Essa igreja aqui, pequena que é, com pouquíssimos recursos, temos passado um perrengue para pagar até o aluguel aqui. Vocês não têm noção da dificuldade que nós temos tido só para pagar aqui uma despesa mensal, sem contar a gasolina que eu ando para baixo para cima para pregar e para evangelizar e para fazer visita. Uma despesa de uns R$1.300. Você não sabe o que, mas meu Deus, como está difícil. Tem hora que eu penso que eu vou fechar as portas porque eu não estou aguentando pagar, porque eu preciso de recursos lá do Rio, alguns irmãos me ajudam, amigos lá do Sul me ajudam, e tem horas que eu falo: meu Deus, não vai dar. Daqui a pouco vem um abençoado que nunca me viu,
Olha, me dá sua conta que eu vou depositar um dinheiro aí. Passei esse mês e consigo estar aqui fazendo essa obra aqui junto com os irmãos, esse trabalho aqui junto com os irmãos. Aí, para quê? Para que tenhamos lugar para congregar o povo e pregar, porque não tem maior prova de amor que você levar o evangelho. Tem que levar. E esse trabalho sendo pequeno, nós temos sustentado não, mas assistido algumas famílias. Falamos com uns com outros e nos juntamos e levamos comida para irmãos amados, pessoas que estão passando alguma dificuldade. Vocês bem sabem disso, vocês têm colaborado com isso. Mesmo sendo um povo pequeno aqui, que às vezes falta recurso para tudo, damos um jeitinho, corremos, Senhor, tem misericórdia. Fala com um, fala com o outro, Deus vai socorrendo, minha esposa fala com um, eu falo com o outro, os irmãos ajudam, e assim conseguimos assistir alguns irmãos. Mas não há maior prova de amor do que pregar o evangelho para o perdido, aquele que você talvez nunca viu, ele talvez nunca mais vai o ver, aqui na terra pelo menos, mas você vai lá e prega, e fala do amor de Deus, fala da misericórdia, fala da graça, e fala toda a verdade, do inferno e tudo. Porque pregar e dizer Jesus te ama, não, é falar, olha, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Aí o versículo, nem sei onde eu parei mais, onde que eu estava? 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Eu odeio fulano, você é um assassino. Eu odeio, você é um assassino. Eu te odeio, você é um assassino, segundo a palavra. E o assassino não tem nele a vida eterna permanente. Isso aqui é sério, isso não é conto de história, isso aqui é palavra, é Bíblia. Eu quero pregar só receba a unção, receba o fogo, receba o poder, receba a vitória, receba a palavra. Se você odeia alguém, se você odeia o seu irmão, se você odeia o seu irmão, você é um homicida, um assassino, e não tem em si a vida eterna permanente. Olha o versículo 16. Conhecemos o amor nisso, 2 pontos: que Ele, Cristo, deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Eu quero te convidar a ficar em pé para nós orarmos. Eu quero te convidar para nós orarmos agora diante do Senhor e pedir que Ele nos faça seus discípulos de verdade, seus servos de verdade, com a credencial do céu. A credencial do céu é essa: que vos ameis uns aos outros, e nisso todos, o governador, o prefeito, o andarilho, o famoso, o sem fama, os irmãos, eles vão saber que nós somos servos, discípulos de Jesus. Nós ajuntamos com o Senhor como discípulos, ou espalhamos como filho de Belial. Nós ouvimos uma frase de alguém, ouvimos que alguém passou ou está passando uma dificuldade, nós caímos de oração ou corremos para a rede social para espalhar e aumentar a fofoca. Eu quero que você ore agora, em nome de Jesus, e peça misericórdia ao Senhor, para que tenhamos as credenciais e as características daqueles que são discípulos do bom mestre e servos do bom Senhor.